Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Hoje nós vamos entrar em João 17. Gostaria de lembrar que começamos a abordar de uma maneira muito especial desde João capítulo 13, essa última noite do Senhor com os seus discípulos. E João 13, versículo 1 diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, naquela última noite, aqui a Bíblia diz claramente, Jesus, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele estava para concluir a obra da redenção. E aqui diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E nós temos penetrado em João 13, João 14, João 15, João 16, e vimos que o Senhor lavou os pés dos discípulos. Depois ele começou a falar com os seus discípulos, preparando os discípulos para a sua partida. Sabemos que os discípulos estavam muito preocupados, com medo, em conflito, porque aparentemente ali seria o fim, mas o Senhor estava mostrando para os discípulos algo novo, mostrando que, na verdade, aquilo seria um novo começo. Uma realidade que iria alcançar os discípulos, uma realidade que eles nunca haviam imaginado. Que o relacionamento dele com os discípulos, depois da sua morte, iria mudar. Já não seria algo ligado na esfera física, mas na esfera espiritual. E ele abriu o coração e ele falou muitas coisas para os discípulos. E isso é o que a gente tem visto, ao longo dessas semanas. E aí, no final do capítulo 16, diz: estas coisas vos tenho dito. Então, tudo que estava em João 13, 14, 15, 16... o Senhor disse: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Eu vou partir, vocês verão muitas coisas, mas eu quero que vocês tenham paz em mim. E aqui diz também: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor, no final do capítulo 16, está afirmando a sua vitória. Ele diz: eu venci o mundo. E o que é muito interessante é que no capítulo 17, o versículo 1 diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse. Depois de ele ter falado tudo isso para os discípulos, ele começa a ter comunhão com o Pai. Nosso desejo é penetrar nesse capítulo 17 que mostra a oração do Senhor. Não para simplesmente ganhar algum conhecimento doutrinário, mas para tocar o coração do Senhor, entrar na essência dessa oração, dessa comunhão do Senhor com o Pai, porque nós temos que perceber que esse capítulo 17 é a comunhão do Senhor com o Pai, uma oração pessoal. Eu digo que isso aqui realmente é um privilégio para nós podermos ter esse capítulo, porque o Senhor permitiu que a gente conhecesse
o conteúdo da comunhão dele com o Pai. É um longo capítulo, é uma longa oração. É como se, por exemplo, o filho estivesse falando com o pai no telefone e falasse para você, se você quiser ouvir, pega o ramal e ouça. Os irmãos estão compreendendo o que eu quero dizer? Esse sentimento de que o Senhor nos deu autorização para ouvir a conversa pessoal dele com o Pai. E essa oração começa assim: Pai, é chegada a hora. Essa expressão, é chegada a hora, significa o quê? Agora é o momento que estou me preparando para ir para a cruz, para sofrer e morrer. É chegada a hora. Olha, o Senhor estava muito claro do que viria pela frente, mas essa oração do Senhor não é uma oração de derrota, é uma oração de vitória. É uma oração no qual nós podemos ver, ele não tinha medo da hora. Ele estava preparado para essa hora. Se tem alguma coisa muito importante, um grande problema, algo que tem que solucionar, e você sabe que você vai passar por um momento difícil, você não quer que essa hora chegue, não é? E à medida que vai chegando essa hora na sua vida, do seu problema, vai dando dor na barriga, não vai? Todos nós sabemos o que é isso. Mas nessa oração do Senhor, nós aprendemos uma lição. E olha, o começo dessa oração: Pai, é chegada a hora. Ele não estava com medo da hora. Por quê? Porque ele tinha comunhão com o Pai. Olha no capítulo 16, versículo 32. Eis que vem a hora, e já é chegado, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Aqui nós temos uma grande lição que podemos aprender do Senhor. Há um momento difícil. Primeiro, precisamos aprender a levantar os nossos olhos aos céus. Isso significa entrar na comunhão com o Pai. Nós estamos nessa terra, e nessa terra nós passamos por aflições. Mas como nós passamos pelas aflições, é levantando os nossos olhos para os céus. Nós estamos nessa terra, mas nós estamos conectados aos céus. E aqui, ele disse: Pai. Ele vence pela força e suprimento do Pai, pela presença do Pai. E o que nós também precisamos compreender é que ele diz: Pai, é chegada a hora. Essa atitude firme do Senhor, da comunhão com o Pai. E aqui, ele começa essa oração, e nessa oração, e nós sabemos o conteúdo do capítulo 17, nessa comunhão com o Pai, ele é aquele sumo sacerdote que está no Santo dos Santos. Os irmãos compreendem? João 17, o Senhor revela Ele mesmo
no Santo dos Santos, intercedendo por nós. E nessa oração o Senhor se derrama. O Senhor iria dar a sua vida, iria se derramar na morte. Mas aqui, nesse momento, Ele está se derramando em vida a nosso favor. Orando pelos discípulos. Eu vou dizer uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs, conhecendo esse capítulo, essa oração, nós somos todos encorajados e fortalecidos. Porque não simplesmente conhecemos o conteúdo da oração, mas a atitude do Senhor. E quando Ele levanta os olhos aos céus, Ele está mostrando alguma coisa para nós. Fé, esperança e amor. Está mostrando para nós a sua vitória. E diz, Pai, é chegada a hora. É muito interessante que nesse capítulo 17 tem outros versículos em que ele menciona o nome Pai, mas ele menciona o nome Pai ainda com alguns adjetivos. Por exemplo, João 17:11 diz assim, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. E no versículo 25 diz, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Aqui nós podemos ver nesses dois versículos, ele falando também com o Pai, mas só que aqui, no versículo 11, ele diz Pai Santo. E no versículo 25 diz, Pai justo. Mas o início da oração é simplesmente baseado num ponto. Pai. E ele conhece esse Pai. Porque ele diz Pai, depois ele diz Pai Santo e Pai Justo. Amados irmãos, amadas irmãs, nós conhecemos esse nosso Pai. Nós passamos por situações difíceis. O Senhor disse, no mundo passais por aflições. Mas quando nós tocamos a realidade do Senhor como nosso Pai, as coisas mudam. Principalmente quando tem algo para enfrentar, poder afirmar do mesmo jeito com o Senhor, Pai, é chegada a hora. Mas eu não tenho medo, porque você é meu Pai. Os irmãos compreendem? E aqui ele diz assim, no versículo 1, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. No versículo 5 desse capítulo 17, diz, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. E no capítulo 12, versículos 23 e 24, nos é dito o seguinte, respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ali só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, quando ele diz, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, muitas vezes nós temos um conceito humano. O que é? Pai, glorifica teu Filho. Muitas vezes nós temos o conceito da glória desse mundo, não é verdade?
Mas o que o Senhor está falando de glorificar, ser glorificado, quando ele, aqui em João 12, 23, ele diz claramente, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E ele mostra o que é essa glorificação. Ele diz, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ali só, mas se morrer, produz muito fruto. O que é ser glorificado aqui? É ele passar pela morte e surgir em ressurreição. Assim como o grão de trigo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, vai ficar ali só, mas se morrer, produz muito fruto. Então o Senhor está mostrando claramente, eu preciso morrer, mas essa morte não é o fim, é para que eu possa liberar a vida e possa gerar muitos frutos para a glória de Deus. E aqui então precisamos ver que glorifica, quando o Pai glorifica a teu filho, ele estava falando, agora me faz passar pelo processo que eu tenho que passar. Ele não estava fugindo do processo. O processo seria fácil? Não seria, mas o resultado seria a glória. É questão de ver o fim, o resultado. E quando ele disse, Pai, glorifica teu filho, nós podemos ver a ênfase do relacionamento dele com o Pai. Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Então aqui nós vemos um relacionamento maravilhoso, e é essa lição que devemos aprender, a viver nesse nosso relacionamento de vida com o Senhor. Pai, eu sou seu filho. Os irmãos compreenderam? É viver na realidade desse relacionamento. Sabemos que o Pai vai nos apoiar em toda situação difícil. E ainda mais, precisamos perceber que isso também se aplica a nós, porque diz assim, Pai, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. A preocupação dele é que Deus no final receba a glória. Pai, me glorifique, para que você possa ser glorificado. E esse me glorifique significa me fazer passar por esse processo. É como se o Senhor estivesse falando assim, Pai, faça tudo o que for necessário para que a sua vida seja liberada e manifestada na minha vida. É isso que significa, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Em outras palavras, ele estava falando, quando diz, Pai, glorifica teu filho, ele está falando, estenda a sua mão sobre mim e me faça passar por tudo que for necessário. Para a cruz, para o sofrimento, para a humilhação. Mas ele sabia de uma coisa, e isso é que é importante, é que o final de todo o processo, ele seria entronizado. A cruz era uma humilhação total aos olhos do mundo, mas era um instrumento de glorificação dos olhos de Deus.
A cruz era vergonha, mas para Cristo era o meio para a glória. Isaías 53, versículo 10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ao Senhor agradou moê-lo. Por isso que você pode ver, ele havia orado ao Pai: glorifica teu filho, faça tudo que for necessário para que sua vida seja liberada. Isso implicava a cruz, a humilhação, o sofrimento, a vergonha, tudo. Mas o resultado seria a ressurreição, ascensão, entronização para a glória de Deus Pai. Não é verdade? Irmãos, essa introdução dessa oração é um caminho que o Senhor também está mostrando para nós. Nós, muitas vezes, podemos pensar assim, tem muitas pessoas que oram: Senhor, me glorifica, me torna uma pessoa poderosa, faça da minha congregação uma congregação imensa, glorifica-me, Senhor. Mas é tudo para a glória própria. O Senhor, Ele pediu para ser glorificado, passar pelo processo para que Deus fosse glorificado. Isso é uma grande diferença. E também nós precisamos compreender esse princípio espiritual. Nós podemos ver essa questão a necessidade de passar por um processo para que o final seja a glória. Vamos ver 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Preste atenção nesse versículo, Senhor, irmãos, sobre a ordem. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Para o Senhor dar, Ele primeiro tem que tirar. Os irmãos compreendem? Esse é o princípio. Ontem a irmã André falou sobre a questão dos caminhos de Deus, né? Andar. O que é o caminho de Deus? São os caminhos que regem, os princípios que regem o que Deus faz. E esse é um dos princípios. O Senhor tira a vida, dá, faz descer a sepultura e faz subir. Quer subir? Tem que descer primeiro. Quer ganhar? Deus tem que tirar primeiro. E olha o versículo 7. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Você quer ser enriquecido? Primeiro tem que deixar o Senhor nos empobrecer. Tirar aquilo que é nosso, para que Ele possa dar. Quer exaltar, quer subir? Deixa o primeiro Senhor abaixá-lo. Como isso é bem diferente daquilo que nós imaginamos nos nossos próprios conceitos. Então, quando o Senhor está orando, Pai, glorifica o Filho, a motivação do Senhor é para que Deus possa ser glorificado.
Você ora por bênção? Qual é a motivação da sua oração para ganhar uma bênção? É para que você possa ser glorificado? Nós pedimos muitas coisas. Não é verdade? Nós, nas nossas orações, pedimos muitas coisas. Mas pedimos para quê? Para que nós sejamos glorificados? Ou pedimos para que Deus seja glorificado? Então, essa oração, nós podemos ver uma coisa muito clara, que o Senhor tinha uma mesma mente que o Pai. Ele conhecia a vontade do Pai. E nós sabemos também, baseado em João 17, que é uma intercessão ao nosso favor, nós podemos compreender também o conteúdo da intercessão do Senhor por nós. Olha só, Romanos 8:34. Romanos 8:34 diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Hebreus 7:25. Hebreus 7:25 diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A Bíblia mostra que o Senhor está hoje, de uma maneira presente e contínua, intercedendo por nós. Você sabe o conteúdo dessa intercessão? Muitos têm um conceito equivocado do conteúdo da intercessão. Mas nós, penetrando em João 17, podemos conhecer a essência da intercessão do Senhor por nós. Por isso João 17 é tão importante. E é por isso que nós vamos gastar, várias comunhões em João 17. Não de uma maneira doutrinária, mas de uma maneira orgânica e prática. E é nessa intercessão que nós conhecemos o coração do Senhor e o que Ele deseja para nós, o que Ele espera de nós. Nessa oração, o Senhor tem comunhão com o Pai sobre a obra que Deus havia lhe confiado, que Ele havia cumprido, e também mostra toda a esperança e o desejo, a expectativa do Senhor e do Pai com relação a todos nós, que somos os seus discípulos, que somos os seus filhos. Esse é o capítulo 1, esse é o versículo 1. Muita lição espiritual, muito sentimento. No versículo 2, diz assim: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Aqui, o Senhor diz, nessa oração, nessa comunhão com o Pai, que o Pai lhe conferiu autoridade sobre toda a carne. O Senhor era Deus, Ele sempre teve autoridade sobre toda a carne, mas aqui é na pessoa do Senhor como mediador, como aquele que estava para cumprir a obra da redenção. E o Senhor, o Pai, confiou ao Filho, então toda a autoridade. Você sabe, conferir autoridade sobre toda a carne significa que Ele tem autoridade de fazer o que Ele quiser com toda a carne, tá certo? Ele tem autoridade sobre toda a carne. Mas o que é maravilhoso é que esse versículo 2 diz, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. O Pai lhe conferiu autoridade sobre toda a carne,
E o que o Senhor vai fazer com essa autoridade? É nos condenar, nos destruir? Não. Tudo que ele fez foi para que pudesse conceder vida eterna a todos os que o Pai havia entregue a ele. Louvado seja o Senhor. Então, a autoridade do Senhor, o desejo do Senhor diz: eu quero dar vida a você. Eu tenho toda a autoridade. Você sabe o que eu vou fazer com essa autoridade? Dar vida eterna para você. Isso é conhecer o coração do Senhor. Isso é nós entrarmos nessa oração da comunhão dele com o Pai, nós compreendemos melhor o coração do Senhor. A obra de Cristo é nos dar vida. Vida eterna. E o versículo 3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna tem como base, primeiro, você tem que conhecer esse Deus. Não conhecer doutrinariamente, conhecer de uma maneira viva e experiencial. Tendo experiências com Ele, vivendo com Ele. Então, conhecer esse único Deus verdadeiro, isso mostra um relacionamento com o Pai. E depois aqui diz: e a Jesus Cristo, a quem enviaste, isso é relacionamento com o Filho. Você sabe também que quando a palavra diz assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, ali em Filipenses 2 nos é dito que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós precisamos saber que esse é o nosso Senhor. E que, quando diz assim, também, lhe conceda a vida eterna a todos que lhe deste, nós precisamos ter uma visão de que nós fomos dados de presente para o Senhor. Nós somos o presente que o Pai deu para o Filho. Que coisa maravilhosa, né? E o que também nós precisamos conhecer e ver de uma maneira viva e real é que esse nosso conhecimento vivo do Senhor, nossas experiências diárias com o Senhor, sempre tem esses dois aspectos, o relacionamento com o Pai e o relacionamento com o Filho. Amém? Então, quando nós tocamos essa realidade que está aqui, e aí o versículo 4 diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E o versículo 5, e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Na nossa vida, nosso grande desejo diante do Senhor é que Deus possa ser glorificado em nossas vidas. Certo?
nós possamos cumprir também a nossa missão na terra. O Senhor estava aqui, nesse momento, depois de ter falado com os discípulos, ele fez essa oração. Essa oração é o desfecho de toda a comunhão. Não é? Porque daí, depois do capítulo 17, entramos no 18, diz assim, capítulo 18, versículo 1. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado. Então, foi ali que ele terminou. Então, nós podemos ver, a conclusão foi uma oração. E nessa oração, ele entregou os discípulos ao Pai. Amados irmãos, essa oração deve ser algo constante em nós. A realidade dessa oração todos nós precisamos conhecer. E nossa esperança é que o Senhor possa revelar essa realidade para todos nós. Amém? É isso aí. Hoje vamos ficar por aqui, porque depois a oração começa a entrar em outros aspectos, e nós vamos entrar em todos eles. Nosso desejo é que sejamos encorajados. O Senhor é maravilhoso. Não é? Jesus é o Senhor.